Nós vamos iniciar o nosso trabalho pela parte de cima dele, nós vamos começar logo abaixo do busto, vamos fazer frente e costas separadamente, então vai ter diminuição de cava, vai ter diminuição do decote para a parte da frente e o finalzinho da parte das costas também, a gente vai fazer separadamente, depois vai unir nas laterais. Para você saber qual a medida que você deve iniciar para o seu tamanho, você vai pegar uma fita métrica, vai passar ao redor de você na altura do busto com o sutiã, porque você vai usar a regata com o sutiã, então você tira a medida com o sutiã da largura total, a medida que der. Se você gosta de uma regata bem folgada, você não vai descontar nenhum centímetro da medida dela. Se você gosta que ela fique certinha em você, na parte de cima do busto, você vai descontar 4 centímetros da medida que você encontrou do seu busto, ou do busto da cliente, no caso, você vai pedir a medida para ela. Então, no nosso caso aqui, a gente tem a medida de 92 centímetros de busto, nós vamos descontar 4 centímetros para folga, porque depois cede um pouquinho. Então, a gente vai fazer com a medida de 88 centímetros de largura do busto. Desses 88 centímetros, a gente divide por 2, porque nós vamos trabalhar frente e costas separadamente. Então, a gente vai trabalhar agora a parte das costas e nós vamos fazer 44 centímetros de correntes iniciais. No seu caso, você vai fazer a medida que você encontrou. Então, aqui você vai fazer a laçada inicial e os 44 centímetros de correntes. Depois que você trabalhar os 44 centímetros de largura, você vai medir dessa forma, você não vai puxar essas correntinhas, você vai simplesmente colocar dessa forma e vai medir. Então, aqui, a gente tem, ó, os 44 centímetros. E agora nós vamos começar a trabalhar o ponto em questão. Nesse caso, nós vamos trabalhar a parte de cima com um ponto fantasia. A gente vai misturar o ponto alto com o ponto alto cruzado simples. Então, a gente vai pular aqui 3 correntes e na próxima nós vamos trabalhar um ponto alto e vamos trabalhar ponto alto para toda a carreira. Na próxima vai ser a carreira de ponto alto cruzado simples. Lembrando que essa quantidade de pontos que você vai iniciar deve ser par. Então, o número de correntinhas deve ser par. Vai ficando assim. Depois que você finalizar a carreira de pontos altos, ela vai ficar assim. Você vai agora trabalhar a carreira do ponto alto cruzado simples. Então, você vai virar o trabalho, vai caminhar com ponto baixíssimo até o segundo ponto da base, vai subir 3 correntes, vai retornar ao ponto que você pulou e vai fazer um ponto alto. Pule um ponto, no ponto seguinte faça um ponto alto, retorne ao ponto anterior e faça outro ponto alto para cruzar. Pule um ponto, no ponto seguinte faça um ponto alto, retorne ao ponto anterior e faça um ponto alto para cruzar. Você vai trabalhar o ponto alto cruzado simples para toda a carreira. Depois que você finalizar a carreira de ponto alto cruzado, ela vai ficar assim. Agora, você vai subir as 3 correntes e vai fazer a carreira de pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Então, você vai intercalando uma carreira de pontos altos, uma de pontos altos cruzados simples, até chegar a 12 centímetros de altura, onde a gente vai começar a diminuir para a cava. Então, aqui nesse nosso tamanho, que é um tamanho M, deram 94 correntes. Então, a carreira de pontos altos ficou com 92 pontos altos. Quantidade par. Ela vai ficando assim. Depois que você trabalhar os 12 centímetros de altura, sua peça ela vai ficando assim. Então, aqui nós vamos medir para você ver. Ó, 12 centímetros. Nós acabamos aqui com a carreira do ponto alto cruzado.
Agora, na carreira do ponto alto, a próxima, nós já vamos fazer a diminuição para a cava. Então, aqui, para nós, os 12 centímetros deram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras nesse fio. Então, o importante é que você se baseie pela medida. Aqui no início da próxima carreira, nós já vamos deixar 3 pontos sem fazer. Então, o primeiro, segundo, terceiro, nós caminhamos com pontos baixíssimos. 1, 2, 3. Nós vamos começar no quarto ponto. Quando você chegar ao final da carreira, você vai deixar também aqui 3 pontos sem trabalhar e já vai voltar à carreira. Agora, nós vamos fazer a diminuição nessa carreira de pontos altos cruzados simples. Agora, aqui no início da carreira, então, nós vamos diminuir mais 2 pontos. Nós vamos eliminar esse primeiro ponto e o segundo. Então, a gente vai fazer diretamente nos próximos 2 pontos, deixando esses 2 primeiros sem trabalhar. Nós vamos fazer o ponto alto cruzado. Então, vamos pular mais um ponto, que é o terceiro. No quarto, a gente faz diretamente um ponto alto, retorna ao ponto anterior e faz o ponto alto para cruzar. Então, aqui a gente elimina 2 pontinhos no início. Agora, a gente continua trabalhando normalmente ponto alto cruzado. Quando chegar lá no final da carreira, a gente vai eliminar mais 2 pontos. Quando você chegar ao final da carreira, você fica com 4 pontos no final. Você vai fazer o ponto alto cruzado dessa forma, fazendo o ponto alto no último ponto de base, retornando a este primeiro, logo após o penúltimo ponto alto cruzado e fazendo o ponto alto para cruzar. Então, aqueles 2 do meio você não trabalhou, você já diminuiu. Agora, para a próxima carreira, nós vamos virar o trabalho, vamos eliminar mais 2 pontos. Então, a gente não vai começar nem no primeiro ponto, nem no segundo a nossa carreira, nós já vamos iniciar no terceiro. Vamos fazer aqui um ponto alto. E agora, a gente segue normalmente ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. Nos 4 últimos pontos, a gente vai fazer a diminuição de 2 pontos, fechando os pontos de 2 em 2. Então, aqui no final da carreira de pontos altos, você tem os 4 pontos dos 2 pontos altos cruzados, ó, os 2 pontinhos dos pontos altos cruzados. Então, você vai fazer agora 2 pontos altos fechados juntos, fazendo os pontos altos pela metade, fechando junto. E mais uma vez. Então, aqui a gente já diminuiu os 2 pontos. Agora, nós vamos virar o trabalho. Nós fizemos aqui já 3 carreiras. Nessa próxima, nós vamos diminuir mais 2 pontos na carreira do ponto alto cruzado. Então, a mesma coisa que a gente fez no início daquela outra. A gente não trabalha agora esse primeiro ponto, que são aqueles 2 pontos altos fechados juntos, nem esse próximo ponto dos outros 2 pontos altos fechados juntos. A gente já vai começar lá naqueles 2 próximos. Então, deixa 1, 2, pula esse próximo, no seguinte você faz o ponto alto, retorna ao ponto que você pulou e faz o ponto alto para cruzar. Agora, você vai trabalhando normalmente a carreira e lá no final nós vamos diminuir mais 2 pontos. Ó, aqui nós já fizemos um recuo. Se você observar aqui, esse aqui vai ser o primeiro ponto. Então, a gente já fez um recuo de praticamente 5 centímetros aqui. Faltam uns 2 centímetros para dar certinho a diminuição da cava. Então, novamente, aqui no final da carreira de pontos altos cruzados, você tem os 4 pontos. Você vai pular 1, 2, 3. No quarto ponto, você vai fazer o ponto alto. Vai deixar esses 2 sem fazer. Vai voltar aquele ponto ao lado do penúltimo ponto cruzado. E vai fazer o ponto alto para cruzar. Agora, para a próxima carreira, que é a carreira de pontos altos, novamente aqui nós temos os 2 pontos do ponto cruzado, você não vai trabalhar nos 2, você já vai para o próximo ponto e vai fazer aqui o ponto alto para iniciar a carreira.
Então, você não trabalha naqueles pontos do primeiro ponto alto cruzado. Você inicia no terceiro ponto. Então, aqui no final da carreira de pontos altos, nós temos 4 pontos aqui no final, que são dos pontos altos cruzados. Você vai fechar 2 pontos altos juntos nos 2 penúltimos pontos. E aqui nos 2 últimos pontos, você faz também o ponto alto fechado junto. Agora, vamos para a próxima carreira, ainda diminuindo, a carreira do ponto alto cruzado. Então, aqui a gente vai medindo, para ver quanto já temos de recuo aqui. Ó, se você observar aqui do primeiro ponto, a gente já vai ter, ó. No caso, nós não vamos começar aqui nesses 2 pontos, vamos começar aqui no próximo, então a gente já vai ter quase que praticamente os 7 centímetros de recuo. Então, a gente vai iniciar agora a carreira do ponto alto cruzado. Nós não vamos trabalhar nesse primeiro ponto, que são aqueles 2 pontos altos fechados juntos, nem nesse segundo ponto, que também são dos pontos altos fechados juntos. Vamos pular o próximo ponto e vamos no ponto seguinte, fazendo um ponto alto cruzado, retornando ao ponto anterior e cruzando. Então, aqueles 2 pontos que são dos pontos altos fechados juntos, a gente não trabalha. Agora, a gente vai trabalhando normalmente o restante da carreira em pontos altos cruzados, para fazer aquela diminuição de 2 pontos também lá no final. Então, aqui, ó, como você pode observar, a gente vai medir daqui agora para ficar certinha a medida. 6,5, 6, mais 1 centímetro de diminuição, então mais uma carreirinha de diminuição. Então, aqui no final da carreira de ponto alto cruzado, você tem 4 pontos, você vai no último e vai fazer o ponto alto, vai retornar ao ponto ao lado do penúltimo ponto cruzado, e vai fazer o outro ponto alto para cruzar. Agora, para a próxima carreira de pontos altos, você vai pular este primeiro e este segundo ponto da base e vai começar no próximo, fazendo um ponto alto e seguindo a carreira normalmente. Lá no final, nós vamos fechar 2 pontos altos juntos por 2 vezes, para diminuir os 2 pontos. Ao final da carreira de pontos altos, tendo os 2 últimos pontos cruzados, você vai fechar 2 pontos altos juntos. E nos 2 últimos pontos, você vai fechar os 2 pontos altos juntos. Veja como vai ficando aqui a diminuição. Então, se a gente medir agora, ó, aproximadamente 7 centímetros de diminuição. Agora, nós vamos seguir reto, sem diminuir, até dar a altura da nossa cava. Nesse caso, nós vamos trabalhar 19 centímetros de altura. A altura padrão para o tamanho adulto é 20 centímetros, mas a gente vai trabalhar aqui 19 para ficar bem certinha no braço. Então, a próxima carreira de pontos altos cruzados, agora você vai trabalhar normalmente. Quando faltarem uns 3, 4 centímetros para o final, nós vamos deixar uma leve diminuição no meio da parte das costas, que é para a parte da gola. Então, a gente não pode acabar reto para não ficar reto lá no pescoço, tem que fazer a voltinha do pescoço na parte de trás. Então, aqui já deu 7 centímetros de altura aproximadamente. Então, agora a gente vai trabalhar até os 19, mas faltando uns 4 centímetros para terminar, a gente vai fazer a diminuição. Então, 19 menos 4,
a gente tem que trabalhar 15 centímetros aqui no total, desde o início da cava. Agora você vai continuar reto até dar 15 centímetros, medindo desde o início até a altura de 15 centímetros. Então, aqui nós já trabalhamos até chegar a 15 centímetros do início da diminuição da cava, que é a diminuição da cava. Então, aqui do início, onde a gente começou a diminuir até agora, nós temos 15 centímetros. Nos próximos 4 centímetros, a gente vai dividir para a parte de cima das costas, no caso, o que seria ali o decote da parte das costas. Então, nós vamos agora medir quanto vai dar aqui a largura. Ó, nós temos 31 centímetros aqui na nossa largura. Nós vamos reservar 6 centímetros para cada ombro e o restante vai ficar a abertura aqui na parte das costas. Então, se a sua peça for maior e você achar que 6 centímetros é pouco, você pode colocar um pouquinho a mais, não tem problema. Mas lá na parte da frente, na diminuição do decote, a quantidade de pontos que você deixar aqui para o ombro na parte das costas é a mesma que você deve chegar no ombro da parte da frente. Isso é muito importante. Então, aqui nós vamos deixar 6 centímetros. Vamos contar quantos pontos dá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos. Então, a gente vai trabalhar agora a carreira só até chegar a esse 13º ponto e já vamos voltar. Nós vamos trabalhar aqui mais 4 carreirinhas. Então, a gente vai virar o trabalho agora. Desde o início até agora, a gente trabalhou aqui para dar esses 15 centímetros do início da diminuição da cava. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aproximadamente 1 centímetro de altura para cada carreira. Então, aqui a gente vai agora fazer só esses 13 pontos, né? Os 6 centímetros. Então, 1... Na realidade, agora é a carreira do ponto cruzado, então, vamos caminhar com um ponto baixíssimo, né? Continuando com a sequência do ponto. Então, a gente caminha com ponto baixíssimo até o segundo ponto. Vamos voltar aqui ao primeiro e fazer o ponto cruzado. Nós deixamos aqui 13 pontos, mas na realidade, para dar certo aqui a sequência, que é par, então vamos ter 14 pontos para dar certa sequência. Então, a gente vai pular aqui os pontinhos. Vamos trabalhar até 14 pontos, senão não vai dar certa sequência, que tem que ser par, para dar de 2 em 2 aqui para o ponto cruzado. Se você quiser a tirinha mais fina, é só você trabalhar menos pontos. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ó, ela fica assim a tirinha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontos. Agora, daqui a gente já volta. Então, vai ficar a abertura aqui para a parte do decote das costas. Ó, vai ficar mais ou menos essa abertura. Vai ficar aqui a medida da abertura. Vai ficar 19 centímetros para a parte do decote das costas. Então, agora a gente sobe aqui as 3 correntes para voltar a carreira. E vai trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Então, você termina essa carreira e trabalha mais 2. Uma de ponto cruzado e uma de ponto alto. Então, aqui a gente já trabalhou as 4 carreirinhas para terminar a parte do ombro, esse lado, e arrematamos deixando um pedacinho de fio para se precisar para costura depois no ombro. E agora a gente vai fazer a mesma coisa desse outro lado. A gente vai emendar o fio aqui no canto. Ó.
Nós vamos trabalhar no segundo ponto, nós vamos emendar o fio, porque é o ponto cruzado, que a gente vai ter que fazer um nozinho, porque o ponto cruzado ele não esconde bem o fio. Então, a gente vai subir as 3 correntes aqui no segundo ponto, vai retornar ao ponto inicial e vai cruzar. Trabalhando os 14 pontos, depois voltando e fazendo as outras carreiras, só nesses 14 pontos. Então, 2, 4, 6. 8. 10. 12 e 14. Agora, daqui você já volta para a próxima carreira, subindo as 3 correntes, virando o trabalho e fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, agora, trabalhe essa carreira de pontos altos, depois mais uma de pontos cruzados e outra de pontos altos. Depois que você trabalhar também a outra parte do ombro, ela vai ficar assim, a parte das costas. Ó, já está prontinha. Agora, nós vamos fazer a parte da frente para costurar depois os ombros e as laterais com a parte das costas. Então, a parte da frente agora, você vai começar igualzinho a parte das costas. Você vai fazer as 94 correntes, depois vai dar a primeira carreira com 92 pontos altos. Você vai trabalhar os 12 centímetros para a altura, trabalhando uma carreira de pontos altos e uma de pontos altos cruzados simples. Depois você vai começar a diminuir para a parte da cava, igualzinho como nós fizemos a diminuição na parte das costas. Só que agora na parte da frente vai ter um detalhe. Você vai diminuir 4 carreiras na parte da cava, ou seja, 4 centímetros. Quando der os 4 centímetros, contando a partir do início da diminuição da cava, a gente já tem que dividir a parte da frente para diminuição do decote. E a gente vai diminuindo ao mesmo tempo a parte da cava e a parte do decote, que será em V. Então, aqui, ó, nós já fizemos o início da parte da frente. Fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras reto. Uma de ponto alto cruzado. Acabamos na de ponto cruzado. Fizemos mais 1, 2, 3, 4 carreiras diminuindo para cá, perdão, para a cava, como nós fizemos a diminuição na parte das costas, exatamente igual. Fizemos 4 carreirinhas aqui, porque os nossos 4 centímetros deu 4 carreiras, 1 centímetro para cada carreira. Agora, quando a gente trabalha decote em V, a gente começa a diminuição já 4 centímetros acima do início da diminuição da cava. Então, aqui agora, a gente tem que dividir a frente, porque nós vamos trabalhar cada parte da frente separadamente, diminuindo no decote, diminuindo na cava, até chegar lá na parte de cima com a mesma quantidade de pontos do ombro da parte das costas, que foi 14. Então, agora a gente vai fazer essa divisão. Então, aqui, primeira coisa que você vai fazer para dividir, você vai contar quantos pontos você tem na carreira e vai dividir por 2. Nesse nosso caso aqui, nós temos 74 pontos. Então, a gente dividindo por 2, fica 37 para cada lado da frente. A gente dividiu com um fiozinho de outra cor para saber certinho onde está a divisão. E agora, nós temos que calcular o número de pontos que nós temos que diminuir no decote, para que nós possamos chegar lá no ombro também com 14 pontos, igual à parte das costas. Então, a gente fez aqui um esqueminha bem simples, para você entender como se faz uma diminuição do decote em V, numa blusa, numa regata, enfim, num colete, onde você queira utilizar o decote em V. Para um decote em V, a primeira coisa que você deve saber é: você tem que chegar no ombro com a mesma quantidade de pontos que você dividiu para as costas, para os ombros das costas.
A diminuição de um decote em V, ela inicia 4 centímetros acima do início da diminuição da cava. Então, por isso que a gente trabalhou aqui 4 carreiras, porque na nossa tensão do nosso ponto aqui, uma carreira dá 1 centímetro de altura, mais ou menos. Então, a gente trabalhou 4 carreirinhas, que dão os 4 centímetros de altura. Agora, a gente vai fazer esse cálculo para a diminuição. Então, se nós dividimos 74 por 2, ficamos com 37 pontos para cada lado, agora a gente vai considerar um lado só. Desses 37 pontos, a gente já vai tirar os 14 que nós temos que finalizar lá na parte do ombro. A gente tem que manter esses 14 pontos. Então, eu já tiro esses 14 pontos dos meus 37, só dessa parte aqui desse lado nós estamos falando. Tirei 14, ficaram 23 pontos. Como eu ainda tenho que diminuir 6 pontos na parte da cava, porque são 7 carreiras aqui diminuindo na parte da cava, a gente já diminuiu em 4, faltam 3 carreiras. Se eu diminuo 2 pontos cada carreira do lado da cava, então são 6 pontos que eu ainda vou diminuir para a parte da cava. Já desconsidero esses pontos também. Então, 23 menos 6, 17. Então, são esses 17 pontos que eu tenho que dividir aqui nessas carreiras que eu ainda tenho que trabalhar para a parte da frente, para diminuir ou eliminar esses 17 pontos aqui do lado do decote e chegar com 14 lá na parte da frente. Então, como eu vou distribuir esses 17 pontos nessa parte que eu ainda tenho que trabalhar? Aqui no nosso trabalho foram 19 carreiras desde o início da diminuição da cava até a altura total dela. Então, como nós trabalhamos 19 centímetros para a cava, deram 19 carreiras. Aqui nessas 19 carreiras a gente já trabalhou 4, então faltam 15 carreiras ainda. Então, nessas 15 eu tenho que ir tirando por 3 carreiras ainda 2 pontos cada lado da cava e depois os 17 pontos paralelamente do decote. Então, nós dividimos assim, nós vamos diminuir só nas carreiras de pontos altos, não vamos diminuir para o decote nas carreiras de pontos altos cruzados, só vamos diminuir na parte da cava. Então, nessa próxima carreira de pontos altos, a gente já diminui para o decote, juntamente com a cava. Na próxima de cruzados, a gente diminui só na cava. E na próxima de pontos altos, a gente diminui na cava e no decote. Depois já não tem mais diminuição na cava. Nós dividimos assim, 3 pontos para a primeira carreira da parte do decote, a carreira de pontos altos, no caso. Na próxima não tem diminuição, que é a carreira de pontos cruzados. E nas seguintes de pontos altos, a gente vai tirando de 2 em 2. Então, como nós vamos trabalhar aqui com esse fio que nós ainda temos aqui já no trabalho da carreira anterior, essa próxima carreira já é de pontos altos. Então, a gente já tem diminuição na parte do decote. A próxima não tem, só na cava. Ó. Então, nós vamos fazer essa diminuição aqui no final, sempre no final das carreiras de pontos altos, ó. Final da carreira de pontos altos, trabalha cruzado, volto final com a carreira de pontos altos, vou diminuindo no decote. A primeira a gente diminui 3 pontos, as seguintes 2, 2, 2 até o final. Como nós vamos fazer essa diminuição? Nós vamos fechar os 2 pontos juntos. Por exemplo, aqui que nós temos que diminuir 3 pontos, a gente vai fechar 2 pontos altos juntos, diminui 1 ponto, depois fecha mais 2 pontos altos juntos, diminui 2 pontos, mais 2 pontos altos juntos, diminui 3 pontos. Na próxima, a gente vai pegar só os 4 últimos pontos da carreira de pontos altos e vai fechar de 2 em 2 juntos, aí já diminui os 2 pontos. Então, a gente vai diminuir, como é no final, a gente fecha junto os pontos para fazer essas diminuições. Se, por exemplo, você, no seu trabalho, você fizer a sua cava com uma altura maior, mas deu 20 carreiras, como é que eu faço se a minha altura da cava deu 20 carreiras e não 19? Então, você vai colocar aqui mais uma carreira e vai diminuir mais um ponto. No caso, deu 20 carreiras, aliás, nas 20 carreiras você não vai diminuir mais um ponto, você já diminui os 17 e na última você não vai diminuir, você segue reto. Se a sua carreira deu mais, se a sua frente deu mais carreiras que o número de diminuições que você tem que fazer. Então, essa diminuição do decote em V, numa blusa, numa peça em crochê, a diminuição dos pontos ela tem que ser distribuída, não existe uma regra específica. A regra que existe é, você começa a diminuir 4 centímetros acima da diminuição, do início da diminuição da cava, e você tem que finalizar com os 14 pontos, ou os pontos que você dividiu para o ombro das costas. Agora,
Se aqui vai ser diminuído 3, 2, 2, 2, 2 ou 2, 1, 1, 1, não existe uma regra específica. Você que vai ter que distribuir os pontos que você tem que eliminar nas carreiras que você ainda tem que trabalhar. Então, essa é a definição mais clara, mais específica para esse tipo de diminuição. Então, agora aqui nós vamos diminuir na cava. Só lembrando aqui que a gente não contou os pontos, mas só para conferir, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17 pontos, que são aqueles pontos que a gente tem que eliminar. E as carreiras, ó, ponto alto diminui, ponto cruzado não. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras, que é o que eu ainda tenho que trabalhar agora na altura da cava. Então, vamos começar as diminuições. Então, nessa próxima carreira, que é a quinta carreira aqui da diminuição da cava, a gente vai diminuir 2 pontos do lado da cava. Então, a gente não trabalha nem no primeiro nem no segundo, a gente vai direto para o terceiro ponto e inicia a carreira com pontos altos. Agora, você vai trabalhar até sobrarem 6 pontos lá no final dessa carreira, até na marcação só você vai trabalhar, porque cada lado da frente é trabalhado separadamente. Então, você vai trabalhar essa carreira de pontos altos até ficarem 6 pontos lá no final da carreira. Então, aqui 6 pontos antes da marcação. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós vamos fazer a diminuição. Nós vamos fechar os 2 próximos pontos altos juntos. Então, fazemos um ponto alto pela metade num ponto, um ponto alto pela metade no outro. E fechamos os 2 pontos juntos. Diminuímos um ponto aqui. Novamente nos 2 próximos pontos. 2 pontos altos fechados juntos. Diminuímos o segundo ponto. E agora o terceiro. Diminuímos aqui 3 pontos. Na próxima carreira, virando o trabalho, a gente agora vai diminuir só do lado da cava. O decote a gente não diminui na carreira de ponto cruzado. Então, a gente sobe aqui. Aliás, a gente caminha até um ponto baixíssimo até o segundo ponto de base, sobe as 3 correntes, retorna ao ponto que você pulou e faz o ponto alto para cruzar. E agora, vamos trabalhando o ponto alto cruzado normalmente, até o final da carreira dele, onde a gente vai diminuir 2 pontos para a cava. Então, aqui no final da carreira do ponto alto cruzado, você tem 1, 2, 3, 4 pontos. Você faz um ponto alto no último ponto e volta no ponto alto ao lado do penúltimo ponto cruzado e faz o ponto alto para cruzar. Então, já diminuímos aqui na cava 2 pontos. E agora, na próxima carreira, vamos diminuir mais 2 pontos e não temos mais diminuições na parte da cava. Só no decote. Então, aqui nós vamos pular esses 2 pontos e vamos iniciar a carreira no terceiro ponto alto de base. Então, agora a cava, a gente já tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, que é a que nós estamos trabalhando. Não temos mais diminuição na cava, agora a gente vai seguir reto na parte da cava. Vai só diminuindo na parte do decote e só nas carreiras de pontos altos. Nessa próxima diminuição agora, nós vamos fazer só a eliminação de 2 pontos. 3 foi só na primeira. Então, trabalhe aqui até o final, que nós vamos diminuir esses 2 pontos. Então, chegando ao final aqui da carreira de pontos altos, temos 4 pontos aqui no final. Você vai fechar 2 pontos altos juntos, nos próximos 2 pontos. E mais 2 pontos altos juntos nos últimos 2 pontos altos da carreira. Para a próxima carreira agora, você inicia sem diminuições. Você só caminha com um ponto baixíssimo até o segundo ponto da base, sobe as 3 correntes, retorna ao ponto anterior e faz o cruzamento dos pontos. E agora você segue normal até o final da carreira. Lembrando que a cava não tem mais diminuições, agora é só na parte do decote. Então, você vai terminar reto e vai começar reto a próxima carreira.
Então, nós já terminamos a carreira de ponto alto cruzado, já iniciamos a de pontos altos, já estamos aqui do lado do decote novamente, onde nós vamos eliminar mais 2 pontos. Então, os 2 próximos pontos altos fechados juntos, eliminamos um ponto, e os próximos 2 pontos altos, que são os últimos da carreira, fechados juntos também para eliminar mais um ponto. Virando o trabalho, você começa a carreira de pontos cruzados normalmente. Ó. E vai até o final. Então, você vai agora seguir diminuindo só no decote e só nas carreiras de pontos altos, que vai dar sempre certinho 2 pontos a menos cada final de carreira de ponto alto do lado do decote, como nós acabamos de fazer. Até o final, até a última carreira de ponto alto, você vai diminuindo para chegar com 14 pontos na última carreira. As diminuições serão sempre feitas dessa forma. No final da carreira de pontos altos, no lado do decote, quando faltam 4 pontos para finalizar a carreira, você fecha de 2 em 2 juntos para tirar 2 pontos no final de cada carreira de ponto alto do lado do decote. Veja como ela já vai abrindo aqui essa parte do decote. Depois que você diminuir todos os pontos até chegar à 19ª carreira, ela vai ficar assim, a sua parte da frente, a primeira parte trabalhada. Então, aqui no final, a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, que são aqueles 2 últimos pontos que a gente diminui. 2 pontos altos fechados juntos, conta um ponto. 2 pontos altos fechados juntos, conta um ponto. Que a gente finaliza com 14. Agora, a gente vai arrematar. Sempre deixando um pedacinho de fio a mais para a costura, que se não precisar depois, a gente elimina. Mas, para a gente não precisar emendar fio depois para fazer a costura dos ombros. Então, aqui está uma parte trabalhada. Agora, nós vamos para a outra parte da frente. Então, para essa outra parte da frente, nós vamos virar o trabalho agora. Nós vamos emendar o fio aqui, nesse cantinho, do lado de fora. Por quê? Porque se a gente emendar o fio agora do lado de fora, a gente vai trabalhar a próxima carreira em pontos altos, vai dar a diminuição do decote no final dela, vai ficar mais simples, como nós fizemos na outra. Se a gente emendar o fio aqui no meio agora, a gente já vai ter que fazer a diminuição de 2 pontos no início da carreira. E aí vai ficar aquela escadinha, não vai ficar uma diminuição como ficou aqui desse outro lado. Apesar de que se a gente emenda o fio agora aqui no meio, as carreiras de pontos altos, elas ficam no mesmo sentido, sempre para o mesmo lado das duas partes. Quando a gente emendar o fio aqui fora, a gente está fazendo a carreira de pontos altos no sentido contrário do outro lado da parte da frente. Como é uma peça trabalhada direito e avesso, assim, ela não fica uma diferença tão perceptível. Porém, ela vai dar uma diferençazinha aqui, porque de um lado os pontos altos vão ficar com o direito para baixo e aqui vão ficar com o direito para cima. É a forma mais simples de se fazer a diminuição. Mas pode ser emendado o fio aqui no início, no meio, e diminuindo no início da carreira, para que o sentido da carreira de pontos altos fique todo para o mesmo lado. Você pode fazer das duas formas. Outro detalhe aqui, para essa diminuição do segundo lado da frente, é que se a gente emendar o fio aqui no meio para ficar no mesmo sentido as carreiras de pontos altos, com direito para o mesmo lado, o que vai acontecer aqui? Para a gente não deixar escadinha na diminuição, porque se a gente caminhar com 2 pontos baixíssimos, para diminuir 2 pontos no início de cada carreira, a gente vai
ter que deixar umas escadinhas, se a gente caminhar com pontos baixíssimos. Se a gente subir 3 correntes e diminuir os próximos 2 pontos, vai ficar um buraquinho ali nas diminuições, não vai ficar igual esse outro lado. Então, por isso que a gente vai emendar o fio aqui do lado de fora, para fazer a diminuição da mesma forma que a gente fez no outro lado da frente. Então, no primeiro ponto aqui, a gente vai emendar o fio. Só que nós não vamos trabalhar aqui nesse primeiro ponto, porque tem a diminuição, então, pulamos o primeiro e o segundo, e vamos para o terceiro ponto, iniciar a nossa carreira. Agora, nós vamos trabalhando os pontos altos sobre cada ponto da base, até nós chegarmos lá do lado do decote, onde nessa primeira carreira dele, a gente tem que diminuir os 3 pontos. É a mesma diminuição da outra parte da frente, igual. Então, vamos fazer aqui a primeira, depois você vai fazer as restantes. A mesma coisa, diminui só nas carreiras de pontos altos, não diminui nas carreiras dos pontos altos cruzados para o decote, só na cava, nessas 3 primeiras carreiras agora que nós estamos trabalhando. E depois continua só do lado do decote, de 2 em 2 pontos você vai diminuindo. Estamos chegando quase na marcação, então, ali nos 6 últimos pontos da carreira, nós vamos fazer a diminuição dos 3 pontos. Temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos trabalhar mais 2 pontos. E depois vamos fechando de 2 em 2. Ó, 2 pontos altos fechados juntos, um ponto para cada ponto de base, diminuímos um ponto. Novamente, 2 pontos altos fechados juntos, mais 2 pontos. E 2 pontos altos fechados juntos, mais 2 pontos. Agora, a gente já volta a carreira. Aqui nós vamos pular esse primeiro ponto, vamos para o segundo fazer fazendo um ponto baixíssimo, subindo as 3 correntes, retornando ao ponto que nós pulamos e fazendo o ponto alto para cruzar. Agora você vai trabalhar normalmente os pontos altos cruzados. Lá no final da carreira nós vamos diminuir 2 pontos para o lado da cava. E o início da próxima carreira diminui mais 2 pontos e já não tem mais diminuição para a parte da cava daí. Só nessas 3 primeiras carreiras após a marcação da divisão da frente. Ó, trabalhe até o final da carreira para nós diminuirmos na cava. Então, aqui no final da carreira, quando ficarem 4 pontos, você vai no último ponto e você faz o ponto alto, retorne ao ponto alto ao lado do penúltimo ponto cruzado e faça o outro ponto alto para cruzar. Então, aqui nós diminuímos 2 pontos. E agora, vamos diminuir os outros 2 pontos que faltam para a parte da cava. Então, a gente não vai começar a carreira nem no primeiro nem no segundo ponto. A gente já vai iniciar no terceiro, com um ponto alto. Não tem mais diminuições agora do lado da cava, só no decote. No final de cada carreira de ponto alto. Não ponto alto cruzado, só o ponto alto. E agora, você vai diminuir de 2 em 2 pontos na parte do decote até o final, como você fez do outro lado. Então, nos últimos 4 pontos da carreira, a gente fecha de 2 em 2 para diminuir 2 pontos. Estamos chegando ali quase no lado do decote para fazer essa diminuição. Então, aqui faltam 4 pontos para finalizar a carreira. Fechamos os próximos 2 pontos altos juntos e novamente os 2 últimos pontos altos juntos.
Veja como já vai abrindo aqui o seu decote em V. Agora, você vai diminuindo as outras carreiras como você fez do outro lado, até chegar lá em cima com 14 pontos. Lembrando que são do início da cava até a altura total, são 19 carreiras. Depois que você trabalhar a diminuição para outra parte da frente, veja como vai ficar o seu decote em V. As diminuições, ó. E aqui o decote em V ele fica perfeito. Se você pegar a parte de trás, que nós temos a parte de trás, que o decote dela é mais em cima, claro. Ele não é tão profundo quanto a parte da frente. Ó. Você vai ver que ele termina certinho ali, ó, ombro com ombro. Que a gente vai arrumar aqui para você ver como vai ficar aqui as duas partes, ó. Ela fica assim. Ó, diminuição com diminuição, certinho ali, a parte da cava, ó. E aqui a parte do decote. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que costurar os ombros e costurar aqui as laterais. Lembrando que se você quiser que a parte de trás fique mais alta, você pode, por exemplo, nos 2 últimos centímetros da parte das costas, você pode trabalhar aqui só 2 carreirinhas para a parte do ombro, deixar essa parte mais para cima, se você gosta da parte das costas mais alta. Agora, vamos fazer a costura. Então, aqui para a parte da costura, você vai colocar o fio que você já deixava no arremate do ombro na agulhinha de tapeçaria e vai fazer a costura, que você vai passar o fio para o outro lado, no primeiro ponto também. E você vai pegando essas alcinhas de fora dos pontos e vai unindo uma vez de lá para cá, uma vez... Aliás, uma vez daqui para lá, uma vez de lá para cá. Cuidando para não franzir ali o trabalho. Você pega a alcinha dos pontos, só com a alcinha de fora, ó. E vai passando entre os pontos o fio. Ó, até o final. Depois que você uniu o ombro, você vai levar o fio lá para a parte de baixo, fechar bem essa lateralzinha aqui para ela não ficar aquela aberturinha. Ó. Você leva aqui para a parte de baixo e você dá um ponto de arremate, passando o fio por baixo de 2 pontinhos, a agulha ali, puxando por dentro daquela laçada que se forma o fio que você está costurando. Agora, você vai esconder esse fio ali pelos pontos da costura, antes de cortar totalmente o fio ali. Agora, você vai fazer a mesma coisa para o outro ombro. Você vai fazer a mesma costura. Agora, para a costura das laterais, depois que você unir os 2 ombros, para a costura das laterais, você vai colocar o fio do trabalho numa agulhinha de tapeçaria. Você vai fazer 2 nozinhos ali na ponta. Você vai vir aqui por dentro do trabalho primeiro, ó, passando o fio e a agulha por dentro de alguns pontinhos, e aí sim saindo lá na ponta, para que esse nozinho ali, ele fique lá para dentro e não deixe o fio passar para fora. Agora, você vai sair aqui na lateral, na outra parte, dentro do outro ponto,
e vai começar a costura. Para facilitar, você pode abrir o trabalho dessa forma, ó, para ver certinho onde você vai pegar os pontos. Você vai pegando os pontos bem na lateral, tem que ser carreira de ponto alto com carreira de ponto alto e carreira de ponto alto cruzado com carreira de ponto alto cruzado, para ficar como se fosse uma sequência. Então, aqui você vai passar o fio agora para o próximo, no mesmo pontinho alto, só que ele na outra laçadinha dele, e vai costurando uma vez daqui para lá, outra vez de lá para cá, pegando nos mesmos pontos respectivos de um lado e de outro, ó, para ir acompanhando sempre carreira com carreira, a mesma sequência. Você vai pegando bem nas laçadinhas da lateral dos pontos, da lateral das carreiras, e vai fazendo essa união. Ó, já estamos carreira de ponto alto com carreira de ponto alto. Uma vez de lá para cá, outra vez daqui para lá. E você vai trazendo os pontos, juntando e costurando. Ó, veja como vai ficando aqui. Ó. Agora, a carreira de ponto alto cruzado com a carreira de ponto alto cruzado. Para acompanhar a sequência. E você vai fazendo essa costura até chegar aqui em cima na cava. Bem pouquinho a parte de costura aqui. Depois que você finalizar a costura da lateral, você vai arrematar como você fez no ombro, levando o fio lá para o lado de dentro, dando um pontinho de arremate lá dentro, escondendo o fio nos próprios pontos da costura. Então, aqui nós costuramos este lado nós já tínhamos costurado, já temos costurados os ombros, então a gente tem a parte de cima da nossa peça pronta. Ó. Você pode usar essa base para você fazer, por exemplo, um colete. Você pode usar essa base para fazer regatas, vestidos, saídas de praia. Enfim, essa base ela serve para vários tipos de peças. Até para um cropped também fica super legal. Agora a gente vai fazer a outra parte. Então, agora para a parte de baixo da nossa peça, nós vamos virar o trabalho pelo direito, só pela parte de trás, para começar. Aqui, mais ou menos na metade da parte de trás, a gente vai iniciar a carreira do ponto folha que nós vamos trabalhar, para não ficar o fechamento de carreira na parte da frente. Então, em qualquer ponto, mais ou menos aqui na metade da parte de trás, a gente sobe as 3 correntes. E a gente faz mais um ponto alto ali, prendendo o fio do início. Em seguida, a gente faz uma corrente. E nós vamos fazer aqui mais 2 pontos altos. Nós vamos fazer essa carreira de início, porque depois este ponto nós já explicamos no site. Se você está assistindo a aulinha pelo nosso canal do YouTube, a gente já explicou também essa aulinha do ponto, que é o ponto folha, chamado popularmente de ponto folha. Então, aqui nós fizemos o ponto V inicial, agora uma corrente. Nós vamos pular 3 pontos da base. 1, 2, 3. E no seguinte, nós vamos fazer um ponto alto. E mais 4 pontos altos, um para cada ponto de base seguinte. Agora, nós vamos fazer 2 correntes. Nós vamos pular 2 pontos da base. Então, 1, 2. E no seguinte, nós vamos fazer um ponto alto. E mais 2 pontos altos nos 2 pontos seguintes. Só para você ver como vai ficar a sequência, porque depois você vai repetir.
Então, aqui nós temos os 3 pontos altos, agora as 3 correntes. Nós vamos pular 2 pontos da base e nos 3 seguintes nós vamos fazer 3 pontos altos, um para cada ponto de base seguinte. Agora, 2 correntes, nós vamos pular 2 pontos da base e nos 5 seguintes nós vamos fazer pontos altos, um para cada ponto da base. Então, são 5 pontos altos. Agora, nós vamos pular, fazendo uma corrente de espaço, pulamos 1, 2, 3 pontos e no próximo nós vamos fazer o ponto V duplo, que são os 2 pontos altos, só que uma corrente de espaço apenas e 2 pontos altos. O que acontece aqui? Entre cada desenho do ponto folha, nós teremos a coluna do ponto V. Então, aqui, ó, nós já fizemos o primeiro ponto V, aqui vai ser o desenho do ponto folha, e aqui nós fizemos o ponto V novamente. Como nós fizemos aqui, a mesma coisa que nós estivéssemos fazendo esse primeiro. Agora, você vai seguir essa sequência novamente. Vai pular 3 pontos de base, vai fazer os 5 pontos altos, a correntinha de espaços, vai pular os 2 pontos de base, vai fazer os 3 pontos altos, as correntinhas, vai pular os pontos de base, vai repetir os 3 pontos, vai seguir toda essa sequência até a correntinha de espaço antes do ponto V. Fez essa sequência, recomeça essa sequência novamente. Ela vai repetindo e vai dar vários desenhos do ponto folha. Lembrando que sempre entre cada desenho do ponto tem a coluna do ponto V. Então, é onde você se baseia para repetir o desenho. Ó. Aqui nós fizemos o primeiro desenho, ele vai até essa correntinha de espaço. Agora, esse ponto V é como se a gente estivesse voltando lá no início e repetindo todo o desenho novamente. Ó, que agora nós vamos fazer a corrente de espaço, vamos pular 1, 2, 3 pontos da base, vamos fazer aqueles 5 pontos altos, 2, 3, 4 e 5, que são esses 5 aqui. Depois, a gente vai fazer 2 correntes de espaço, vai pular 2 pontos da base e nos 3 seguintes, um ponto alto para cada ponto. Que são esses 3 pontos altos aqui. Agora, a gente faz as 3 correntes, pula 2 pontos de base e nos próximos 3 pontos de base, a gente faz 3 pontos altos. Ó, que são esses 3 pontos aqui. Agora, 2 correntes de espaço, nós vamos pular 2 pontos da base. Então, aqui, ó, já temos a costura da lateral, a gente pula 2 pontos. Para não ficar muito longe aqui da costura, a gente faz bem no pontinho após a costura aqui, para ficar certinho. Ó, então, a gente vai fazer um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos e 5 pontos altos. Agora, uma corrente de espaço, vamos pular 3 pontos da base e no próximo vamos fazer o V novamente, ó, já vamos recomeçar a sequência. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Ó. Então, agora você vai repetindo esse desenho do ponto, com uma coluninha de ponto V entre cada desenho, por toda a carreira. Quando você terminar essa primeira carreira do ponto, que é o ponto fantasia 9 ou ponto folha, você vai terminar com uma corrente de espaço, os 5 pontos altos, a corrente de espaço, e um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. O que nós temos que fazer aqui na primeira carreira? Às vezes, para dar a sequência certinha, que terminar com os 5 pontos e fechar certinho com o ponto V do início, a gente tem que pular mais ou menos pontos aqui na primeira carreira para ajustar o desenho do ponto. Então, não tem problema se às vezes você não pular 3 pontos, você pular 2 ou pular 1 nessa primeira carreira, antes do ponto V ou depois, ou aqui entre os grupinhos de pontos altos.
O importante é que feche o desenho com a sequência certinha, do ponto V, o grupo de 5 pontos, depois os 2 de 3 e o grupo de 5 pontos, para poder fechar com o próximo V como se fosse a continuação da sequência. Então, se você tiver que pular menos ou mais correntes de espaço na base para acertar a carreira e fechar o desenho do ponto corretamente, não tem problema. Você deve terminar com a sequência certinha, para fechar com ponto V como se fosse iniciar a próxima sequência. Então, agora para a próxima carreira do ponto, a gente vai caminhar com 2 pontos baixíssimos até o meio do ponto V. Nós vamos iniciar com um ponto V, então as 3 correntes para subir, mais um ponto alto, uma corrente, e 2 pontos altos aqui para completar o V. Uma corrente de espaço, agora a gente já vai pular o primeiro ponto, vai diretamente para o segundo, fazendo um ponto alto sobre ele, e mais 2 pontos altos, um para cada ponto de base seguinte, então são 3 pontos ao invés de 5. Agora, 2 correntes, e aqui no grupinho de 3 pontos, a gente aumenta um ponto no primeiro ponto, faz os 2 pontos altos seguintes normalmente. Aliás, o próximo ponto você já faz o aumento. Então, ao invés de 3 pontos, você fica com 5 pontos altos. Agora, uma corrente. Você vai fazer na correntinha do meio dessas 3 correntes da base um ponto alto e uma corrente. Então, aqui, se eu tenho um grupo de 5 pontos, aqui também você tem que ter 5 pontos. Então, você vai fazer 2 pontos altos no primeiro ponto, um ponto alto no ponto seguinte, 2 pontos altos no próximo ponto, para ficar com grupos de 5 pontos altos. Agora, você vai fazer as 2 correntes de espaço. No próximo grupo de 5, você não trabalha o primeiro, só o segundo, o terceiro e o quarto. E deixa o último sem trabalhar também. Uma corrente de espaço e agora ponto V sobre ponto V. 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Agora, você vai repetir o desenho do ponto. Ó, já tem o ponto V aqui, vai repetir o que nós fizemos aqui nessa sequência. Então, para toda a carreira, você vai repetindo essa primeira sequência. Quando você finalizar essa segunda carreira, você vai terminar com os 3 pontos altos e uma corrente, um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. Caminhamos com 2 pontos baixíssimos até o meio do ponto V. Agora, nós vamos trabalhar outro ponto V aqui, subindo 3 correntes, fazendo um ponto alto, uma corrente e mais 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, agora um ponto alto no próximo grupo de 3 pontos, então deixamos o primeiro sem trabalhar, fazemos o segundo, deixamos o terceiro sem trabalhar. Agora, a gente vai fazer aqui 2 correntes de espaço e nós vamos fazer o aumento novamente nesse grupo de 5 pontos, passando para 7. Então, vamos fazer 2 pontos altos no primeiro ponto, um ponto alto no ponto seguinte, um ponto alto no próximo ponto, um ponto alto no ponto seguinte. E no último ponto, a gente faz o aumento com 2 pontos no mesmo ponto da base. Agora, nós vamos trabalhar 2 correntes. Naquele ponto alto onde a gente fez ali no espaço de correntes, a gente vai fazer 3 pontos altos sobre ele. Então, 1, 2, 3 e 2 pontos corrente. Agora, temos que ter 7 pontos também nesse grupinho de 5. Então, um aumento no primeiro ponto, um ponto alto no ponto seguinte, um ponto alto no próximo ponto, um ponto alto no ponto seguinte e agora o aumento no último ponto da base. Agora, você vai fazer 2 correntes,
um ponto alto no próximo grupo de 3 pontos. Então, no ponto central, você faz um ponto alto, uma corrente. E agora, chegamos no ponto V. Então, outro ponto V sobre ele. O ponto V é sempre igual, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Então, veja que ele já vai formando a sequência do ponto folha. Ó. Agora, você vai repetir essa sequência que nós fizemos do desenho aqui entre os V's para todas as outras sequências do desenho do ponto. Quando você terminar essa terceira carreira, ela vai ficando dessa forma. Aqui, nós vamos terminar com um ponto alto, uma corrente e um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. Agora, nós vamos caminhar com 2 pontos baixíssimos até o meio do V. Vamos fazer as 3 correntes e mais um ponto alto, uma corrente e 2 pontos altos. Nessa quarta carreira, nós vamos fazer as 2 correntes e eliminar esse grupo de pontos altos. Então, a gente já vai diretamente para o grupo de 7 pontos, só que não vamos trabalhar no primeiro, só a partir do segundo. Vamos trabalhar um ponto alto, 2, 3, 4 e 5, deixando o último também sem fazer. Agora, nós vamos fazer 2 correntes. Nesse primeiro ponto alto, nós vamos trabalhar 3 pontos altos, 3 correntes, e nesse último ponto alto, pulando esse segundo, nós vamos trabalhar 3 pontos altos também. A gente já vai abrindo outro desenho do ponto folha aqui no meio. Agora, nós vamos fazer 2 correntes. Este grupo também terá 5 pontos, então vamos pular o primeiro, fazer só a partir do segundo, trabalhando os 5 pontos altos, deixando também o último sem fazer. Agora, nós vamos fazer 2 correntes e já vamos eliminar esse grupo também de pontos altos, vamos diretamente para o próximo ponto V, fazendo outro ponto V sobre ele. Então, agora você vai trabalhar esta sequência, veja como vai ficando já o desenho do ponto. Você vai trabalhar essa sequência para todos os outros intervalos entre os pontos V. Quando você finalizar essa quarta carreira, você vai fechar com as 2 correntes e um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Agora, você vai caminhar com pontos baixíssimos até o meio do ponto V e você vai trabalhar as 3 correntes, o ponto alto, uma corrente e 2 pontos altos. Para essa quinta carreira, nós vamos trabalhar agora 2 correntes. Nesse grupinho de 5 pontos, nós vamos passar para 3, então não vamos trabalhar o primeiro ponto, só o segundo, o terceiro e o quarto. E esse último ponto a gente não vai trabalhar também. Passando para 3 pontos aqui, nós vamos fazer 2 correntes e agora 5 pontos altos para esse primeiro grupo de 3 pontos. Então, vamos trabalhar um ponto alto, mais um ponto alto de aumento no primeiro ponto, um ponto alto no próximo ponto e 2 pontos altos no ponto seguinte. 5 pontos altos. Agora, uma corrente. Nesse grupinho de 3 correntes da base, você vai na correntinha do meio e você vai fazer um ponto alto e uma corrente. E agora, nesse grupinho de 3 pontos, você trabalha também 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Aumento sempre no primeiro e no último ponto alto da base. Agora, você vai fazer 2 correntes. Nesse grupinho de 5 pontos, você vai trabalhar apenas 3, então pule o primeiro. Faça um ponto alto no segundo, um no terceiro e um no quarto, deixando o último sem trabalhar. Agora, você vai fazer 2 correntes e o ponto V sobre o ponto V. E agora é repetição. Então, veja como vai ficando aqui
o desenho do seu ponto. Agora, você vai repetir esse desenho para as outras sequências de repetição entre as colunas de ponto V. Finalizada a quinta carreira, veja como vai ficando o desenho no seu trabalho. Agora, você vai terminar com 2 correntes e um ponto baixíssimo no primeiro ponto feito. Vamos caminhar com 2 pontos baixíssimos até o meio do ponto V. Vamos fazer outro ponto V sobre ele. 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Agora, para essa sexta carreira, você vai trabalhar 2 correntes, um ponto alto no meio desse grupo de 3 pontos, então no segundo ponto alto, 2 correntes. Agora, aqui nesse grupinho de 5 pontos, você vai fazer 7. Então, 2 pontos altos no primeiro ponto, um ponto alto no ponto seguinte, um ponto alto no próximo ponto, um ponto alto no ponto seguinte e 2 pontos no último ponto da base. Então, agora você fica com 7 pontos altos novamente. Agora, você vai trabalhar 2 correntes, 3 pontos altos sobre este ponto alto de base e 2 correntes. O próximo grupo você passa para 7, então aumenta 2 pontos altos no primeiro ponto e 2 no último. Aqui já temos 4, 5, 6 e 7. Agora, você vai trabalhar 2 correntes, um ponto alto no segundo ponto alto do grupo de 3 pontos da base, 2 correntes e o ponto V sobre ponto V. Você vai repetir essa sequência do ponto agora para as outras sequências da carreira. Quando você terminar a sexta carreira, o desenho do ponto fantasia, ele vai ficando assim no seu trabalho. Então, agora, você vai terminar com um ponto alto, 2 correntes e um ponto baixíssimo no primeiro ponto feito. Você vai caminhar com pontos baixíssimos até o meio do V para começar a carreira com outro ponto V. 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Agora, você vai trabalhar 2 correntes, você vai passar sobre esse um ponto alto que você tem aqui na sua base. Você vai fazer 5 pontos altos sobre esse grupo de 7 pontos, então pule o primeiro, faça o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto ponto. Não trabalhe no último. Agora, você faz 2 correntes, 3 pontos altos no primeiro ponto alto desses 3 da base. 1, 2, 3. 2 correntes. Aliás, 3 correntes, perdão. Pule um ponto da base e no ponto seguinte faça 3 pontos altos. Só que já estamos começando outra folhinha no desenho do ponto. Agora, você vai fazer 2 correntes, um grupo de 5 pontos altos sobre esses próximos 7 pontos. Então, pule o primeiro, faça o segundo, o terceiro, sobre o quarto, o quinto e sobre o sexto. Não trabalhe sobre esse último ponto, então fica 5 pontos altos no grupo. 2 correntes e agora vamos direto para o ponto V, fazendo outro ponto V sobre ele. Então, veja aqui como vai ficando o desenho do ponto. Você já vai formando as folhinhas ali no desenho. Agora, você vai repetir essa sequência para as próximas sequências entre as colunas de ponto V. Finalizada a sétima carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
você vai terminar com 2 correntes e um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto alto. Agora, você vai caminhar com pontos baixíssimos até o meio do V. Você vai fazer outro V sobre ele. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Agora, você trabalha 2 correntes. Naquele grupo onde você tem 5 pontos altos, você vai trabalhar 3 pontos altos. Então, pule o primeiro, faça o segundo, o terceiro e o quarto ponto. O último você também não trabalha. 2 correntes. Agora, sobre aquele grupo de 3 pontos altos, você vai fazer 5. Então, você aumenta um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto normal no segundo e no terceiro você aumenta mais um ponto. Agora, você vai trabalhar aqui nessas 3 correntinhas, uma corrente, um ponto alto na segunda corrente de base e uma corrente, e 5 pontos altos no próximo grupinho de 3 pontos também. Em seguida, você vai fazer 2 correntes. No grupinho de 5 pontos, você vai fazer 3 pontos altos. Então, pule o primeiro, faça somente no segundo, no terceiro e no quarto ponto. Então, são 3 pontos altos, 2 correntes e o ponto V sobre ponto V. Então, aqui você tem já formado o desenho do ponto, ó, aqui você tem a folhinha que você está fechando e que você está começando outra. Você vai repetir agora sempre da terceira à oitava carreira do ponto, para ir formando os seus desenhos das folhas, do ponto folha. Então, nós fizemos da primeira à oitava, agora para a repetição é sempre da terceira à oitava, da terceira à oitava. Então, você fez a oitava, você vai começar aquela sequência da terceira novamente. Então, agora você vai trabalhar o ponto folha, o ponto fantasia, pelo comprimento que você desejar para sua peça. Depois que você trabalhar o ponto fantasia 9 ou ponto folha até o comprimento que você desejar, ele vai ficar assim. Nesse nosso caso, nós trabalhamos aqui 24 centímetros. Ó, do ponto folha. E agora a gente vai fazer o acabamento. Então, a gente finalizou a última carreira aqui, é aquela oitava carreira do ponto. Agora, a gente vai fazer o acabamento. Então, agora para o acabamento, você vai subir aqui 2 correntes para o ponto baixo, mais 1, 2, 3 para o espaço, vai prender nesse espaço entre os pontos com um ponto baixo. No próximo espaço entre os pontos, você faz apenas um ponto baixo. No próximo espaço, você faz um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes e um ponto baixo. Um ponto baixo no espaço seguinte. No próximo espaço entre os pontos, você faz um ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo. No espaço seguinte entre os pontos, apenas um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes e um ponto baixo. No espaço seguinte, apenas um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes e um ponto baixo. Então, num espaço, você sobe o espacinho de 3 correntes, no outro não. Ó, nesse não, neste sim. 1, 2, 3 correntes e prende no mesmo espaço com um ponto baixo. No próximo espaço, você não faz essas 3 correntinhas, no espaço seguinte você faz. E você vai trabalhando esses biquinhos dessa forma, toda a parte de baixo da sua peça. Depois que você finalizar essa carreira do acabamento, você vai fechar na segunda corrente do início com um ponto baixíssimo e você vai arrematar.
Este fio do arremate, ó, você pode colocar numa agulhinha de tapeçaria, levar ali para a parte de trás. E passar por dentro daqueles pontinhos baixos que você fazia antes de cortar. Então, para você ver como fica o acabamento, ó, a gente vai colocar aqui. Ó, ele fica assim. Fica onduladinho já por causa do ponto folha. E ao mesmo tempo ele fica com esses biquinhos super delicados para finalizar a parte de baixo. Agora a gente tem que fazer o acabamento aqui do decote e da manga. Agora para o acabamento da parte do decote, essa parte da frente, que é a parte de cima, a gente vai emendar o fio aqui na parte das costas para não ficar emenda lá na parte da frente. Então nós vamos fazer aqui um nozinho para prender. Vamos subir 2 correntes para o ponto baixo e mais 3 para o espaço. Vamos pular 3 pontos da base e no próximo vamos prender com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pule 1, 2, 3 pontos, no seguinte prenda com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pule 1, 2, 3 pontos da base e no seguinte prenda com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pule 1, 2, 3 pontos e no próximo prenda com um ponto baixo. Você vai trabalhar dessa forma aqui na parte das costas, vai passar aqui por cima e aqui por baixo vai voltar até chegar ali novamente no início, ó. Ele vai ficando assim. Quando você chegar aqui na parte da frente, você vai fazer 3 correntes, pule uma carreira, prenda na próxima com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pule uma carreira, prenda na próxima com um ponto baixo. Ó, ela vai ficando assim. Depois que você finalizar esse acabamento, ó, veja como vai ficar essa parte da frente. Ó. E aqui a parte de trás agora, nós vamos finalizar a carreira, terminando com as 3 correntes. E um ponto baixíssimo. Você pode fazer, nesse caso, na primeira correntinha, para ele ficar bem baixo ali no início e arrematar. Geralmente, ponto baixo a gente fecha na segunda, mas aqui para ficar mais baixinho ali a parte do acabamento, a gente fez na primeira correntinha. E agora, esse fio aqui, a gente tem que fazer aquele mesmo acabamento com agulhinha de tapeçaria para ficar perfeito. Vamos levar lá para a parte de trás. Ó. E aqui a gente faz o acabamento. Então, vamos levando aqui entre os pontos. Vamos levando por baixo dos pontos. A gente faz um pontinho de arremate ali em um pontinho qualquer. Ó. E depois esconde o fio por alguns pontinhos. Antes de cortar. Vai dando uns 2 pontinhos de arremate ali para prender bem o fio. Esconde por alguns pontinhos e corta, cuidando para não franzir os pontos no trabalho. Agora, você faz o mesmo acabamento para esse outro fio. Então, agora finalizado esse acabamento aqui da parte de cima, a gente vai fazer o acabamento aqui na abertura da manga. Aqui nessa abertura da manga, também pela parte de trás, você vai fazer o mesmo acabamento que você fez na parte do decote. Então, aqui a gente pode emendar o fio bem na costura, para ficar a emenda bem abaixo do braço. Como é uma parte que a gente movimenta mais, aqui a gente vai fazer 2 nozinhos para prender. Vamos subir as 5 correntes.
2 para o ponto baixo e 1 para o espaço, e vamos prendendo aqui nas laterais das carreiras, ó. 1, 2, 3 correntes, pulamos uma carreirinha, prendemos na próxima com um ponto baixo, 3 correntes, pulamos a de pontos altos, prendemos na de ponto cruzado, 1, 2, 3 correntes, ó, pulamos a de ponto cruzado, prendemos na de ponto alto, 1, 2, 3 correntes, ó, pulamos uma carreirinha, prendemos na próxima lateral de carreira com um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, pulamos uma lateral de carreira, prendemos na próxima com um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, e assim nós vamos prendendo, pulando uma lateral de carreira e prendendo na seguinte com um ponto baixo. Depois que você finalizar o acabamento dessa manga, você vai prender na primeira corrente feita com um ponto baixíssimo e vai arrematar. E vai fazer aquele mesmo acabamento que nós fizemos no decote com agulha de tapeçaria. Então, você vai ver aqui como fica o acabamento, ó, aqui a parte do decote, e aqui a parte da manga, ela fica bem arredondadinha e bem retinha com o acabamento. Agora, você deve fazer também para essa outra manga. Depois que você concluir o acabamento do decote, das mangas e da parte de baixo da sua regata, ela está finalizada.